Fala, investidores e investidoras! O quadro que vocês mais gostavam lá no Instagram, agora completamente reformulado para ser postado aqui no canal do YouTube. Então, fica ligado porque os pedidos de vocês estão sendo anotados e como não poderia deixar de ser, democracia sempre vence, a empresa que foi mais pedida para a gente estar abrindo aí essa temporada 2021 no Comentários e Informações foi exatamente a Sanepar e a empresa que eu vou estar comentando hoje aqui, tá? Então, antes de mais nada, como de costume, vamos fazer aquela contextualização sobre a empresa. A Sanepar foi criada ali em 1963, dada a necessidade do governo do estado do Paraná em centralizar todos os estudos, projetos, construção e também planejar a operação e a exploração de serviços públicos de abastecimento de água potável e também de esgoto sanitário, que a ideia era exatamente promover o desenvolvimento, a expansão do saneamento básico no estado. E a Sanepar, ela atua por meio de concessões municipais, daqui a pouco a gente vai ver o percentual de receita por município, você vai ficar um pouco mais claro como é que a Sanepar ganha dinheiro e também como a representatividade desses municípios dentro da receita, e ela acaba prestando serviço aí de tratamento e distribuição de água, além da coleta e, obviamente, o tratamento do esgoto. O abastecimento de água da Sanepar é universalizado. Então, como assim? 100% dos municípios de área urbana têm água tratada no estado, frente a uma média Brasil de 82,5%. Então a Sanepar consegue ter um nível de eficiência e, bom, quem sabe aí ela não consiga, talvez no futuro, expandir isso para outras regiões, né, através de outras concessões, aquisições de empresas regionais, enfim. Tudo é possível e também a gente vai falar sobre isso. E no que tange o tratamento do esgoto, a média nacional está ali em 52%, enquanto a média calculada pelos resultados da Sanepar encontra-se em 72%. Então, realmente, é uma empresa que tem ali uma eficiência na sua operação. E aqui, antes da gente falar da parte das receitas, eu trouxe para vocês que está nas demonstrações de resultados de 2018, exatamente o quanto que a empresa investiu de 2011 até 2018. Então, basicamente, a empresa ela colocou o quê? De 2011 a 2018, 6 bilhões de reais foram investidos exatamente para esse plano de expansão. Plano de expansão, aonde ela investiu bastante na questão do tratamento de esgoto e também ela veio numa vertente grande para a distribuição de água potável, né? A gente pode ver aqui 2,4 bilhões no setor, né, na atividade de água, e de esgoto 3 bilhões. Então, realmente, ela expandiu forte. E aí, quando a gente pega naquele mesmo documento de 2018, a gente vê a projeção que a empresa estava fazendo para 2019 até 2023, do quanto que ela investiria. Ou seja, aqui nós estamos tratando do CAPEX, né, o quanto que a empresa realmente vai ter que investir, só que é uma projeção do que iria acontecer nos próximos anos. Então, a empresa tinha projetado aí gastar 1,2 bilhões em 2019, 1 bilhão e meio em 2020, em 2021 ia diminuir para 1,4 bilhões, depois ia aumentar, diminuir em 2023. Mas, beleza, isso é uma projeção, isso era a expectativa de crescimento da Sanepar dado aquela época, né? Em específico aqui a fonte é exatamente os resultados da empresa em 2018. Mas será que 2019 e 2020 se concretizaram com essa projeção? E é exatamente isso que o documento de 2020, né, do quarto trimestre do ano passado, nos mostra. A empresa ela acabou, vamos olhar aqui direto já para as últimas colunas, né? A empresa em 2020 ela realizou investimentos na ordem de 968 milhões, ou seja, esse foi o capex da empresa em 2020, bem diferente, né? Bem abaixo daquela projeção de 1 bilhão e meio, mas claro, o que tivemos em 2020? Uma pandemia, então algo inesperado aí, né? Nem os mais pessimistas poderiam prever que em 2020 isso poderia ocorrer. Então, obviamente que expandir em meio a uma pandemia meio gastar com capex, né? É meio loucura. Por quê? Você tem que ter uma solidez financeira, você começa a reter investimentos, né, a parar investimentos, melhor dizendo, reter dinheiro em caixa. Então é isso
que a empresa acabou tomando como decisão em 2020. Em 2019, ela investiu um pouquinho mais de 1 bilhão ali, ok, bem próximo à meta, né? 1 bilhão e 200, investiu 1 bilhão, ok, ela deu esse capex aí, esse crescimento, mas a gente pode ver que de 2019 para 2018 foi uma variação de menos 5,7%. Então realmente mostra que a empresa ela tirou o pé do acelerador na questão da expansão, né? E aqui é exatamente o percentual da receita total, os contratos, né, que a gente tem, que eu falei no início desse vídeo. Então a gente pode ver que a empresa ela tem uma concentração de receita, tá? Essa concentração tá ali aonde? A gente pode ver aqui que tá exatamente em Curitiba, na cidade de Curitiba, que representa 22,2% da receita total da Sanepar, seguido ali por Londrina, 7,3%, e Maringá fecha o top 3 com 5,4%. Então a gente percebe que tem uma concentração de receita, tá? O bom, tá, é que essas concessões são de longuíssimo prazo, vamos dizer assim, né? É uma concessão muito boa. E sobre aqueles dados que eu falei do índice de cobertura, a gente pode ver que na questão da água, todos esses municípios aqui, né, principais citados, eles têm 100% de cobertura. Enquanto na coleta de esgoto, a gente consegue ver que é bem próximo ali, bem acima da média, né, melhor dizendo, de 52%, a média nacional. A menor aqui é exatamente Colombo, tem 66,4% de índice de cobertura na coleta de esgoto. Mas, assim, mostra aí uma capilaridade muito boa e uma eficiência grande na operação. Mas, beleza, a gente falou aí, vocês viram o percentual de receitas, a gente viu ali também a questão do investimento, projeções, o que de fato se concretizou, mas quais são os principais riscos envolvidos nesse negócio? O primeiro e o que mais se destaca é exatamente o controle estatal, né? Lembre-se ali que 60% da empresa está nas mãos do estado do Paraná, então isso é um risco. Basicamente, vamos fazer uma retrospectiva. De 2005 a 2010, a Sanepar foi utilizada como um instrumento de política populista e acabou que durante esse período sofreu com o congelamento das suas tarifas. Tarifas essa que muita gente, né, muito analista de mercado, muita gente achou ruim porque a revisão tarifária não foi aquilo que era esperado, foi bem abaixo, mas enfim. Quem investe na Sanepar tem que ter consciência de que a cada 4 anos alguma coisa vai estar acontecendo na empresa e essas revisões tarifárias sempre vão impactar no curto prazo e estimular o desespero das pessoas que não entendem o negócio ali em si, né, que não veem a questão, deixa eu voltar aqui a algum quadro, que não vê exatamente, essa questão aqui da duração dos contratos. A gente também sabe que a empresa ela tem aí mais de 340 concessões e boa parte dessas concessões ali, se eu não me engano, 80% já foram renovadas com vencimento acima de 2030. Então você tem ali uma certa previsibilidade de receita, mas tem que ficar atento com essas questões das revisões tarifárias, beleza? Com relação à competição, a Sanepar pode sim se deparar com novos entrantes, principalmente por causa desse novo marco, né, o projeto aí da PL 4.162 de 2019. Então, hoje a companhia ela tem concessões mais flexibilizadas, sem uma necessidade de licitação, e ela não possui uma gestão ativa ali das suas metas, exatamente porque ela, vamos dizer, ela está nadando de braçada no mercado. Só que com a aprovação dessa PL, né, esse novo marco do saneamento, isso pode colocar condições diferentes para a Sanepar. Todas as empresas vão participar de uma licitação com condições iguais, sob o mesmo parâmetro de metas e também de concessões, e isso pode fazer com que a competição em cima da Sanepar cresça, mas também abre uma brecha para a Sanepar expandir para outras localidades, né? Quem sabe adquirir ou fazer uma parceria com alguma empresa de saneamento regional em outra localidade. Tem também aí a questão da estiagem, né? Há pouco tempo eu recebi uma pergunta que foi mais ou menos assim, se nunca mais chover,
no estado do Paraná, devo me preocupar? E eu até falei, né? Se nunca mais chover no estado do Paraná, eu acho que você não tem que se preocupar com bolsa, tá? Obviamente que o risco de uma estiagem, né, é um risco climático, porque se existe um período muito grande ali que não chove, você não tem como reabastecer os reservatórios. Então, com menos água, obviamente, isso vai gerar menos receita para a empresa. E 2020, né, vai ser lembrado aí como o ano que a Sanepar passou pela maior seca em 30 anos desde a sua constituição. Então, realmente é algo que acontece e tem que ficar de olho. Outro risco também que está aqui é exatamente a regulação. Por quê? De acordo ali com a Lei de Saneamento Básico, né, a Lei 12.726 e a lei também complementar, não vou me lembrar o número agora, o Estado do Paraná ele é de responsabilidade da AGEPAI. Toda a regulação e fiscalização do Serviço de Saneamento Básico passa por essa agência. Então, essa agência que está responsável pela determinação ali das tarifas que são praticadas e também suas eventuais revisões. Eu coloquei aqui exatamente esse risco de regulação, porque agora, né, do início do ano, o reajuste ele foi questionado, mas realmente é algo que volta e meia essas revisões tarifárias vão sacudir o ânimo dos investidores com a empresa pode ter uma queda momentânea, para alguns pode representar a oportunidade de aumentar a posição, para outros pode representar um risco muito grande, uma volatilidade para a carteira que ele não quer ter. Enfim, aí vai de cada um, o perfil de cada um, analisar direitinho se realmente essa questão do estado do Paraná, né, da AGEPA ter toda essa responsabilidade e impactar diretamente na Sanepar, vale a pena para você ou não. Como eu já falei, né, a concentração de receita é um risco muito grande, porque a gente tem ali com quase 23% a cidade de Curitiba tendo uma parcela considerável de participação nas receitas totais, os demais municípios, né, aqueles que não estavam na lista ali, 46%. Então, realmente, é uma concentração de receita que qualquer parceria público-privada que venha entrar em Curitiba na questão do saneamento pode estremecer as bases da Sanepar, mas isso é algo que vai depender de licitação. Obviamente que uma licitação a Sanepar não vai ficar de fora, e a Sanepar já é a empresa que já sabe como que é a concessão, os percalços dessa operação naquele município. Então, assim, há N fatores que tem que ser levados em consideração antes de você sair desesperado achando que a parceria público-privado vai acabar com a Sanepar, meu Deus, vai reduzir a receita. Não. Tem que entender direitinho acredito eu que a empresa vai passar a ter uma gestão ativa pelas metas dela, ela não tem hoje justamente por não ter uma concorrência, né? E o outro ponto que você como investidor ou que pretende investir na empresa tem que ficar atento exatamente com a alavancagem da empresa. Por quê? É uma empresa que o cerne de criação dela foi exatamente o desenvolvimento de saneamento básico no estado do Paraná. Então, ela constantemente tem que estar investindo em redes de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, exatamente para diminuir o índice de perdas, vazamentos, desvio de água, e ela também tem que aumentar o número de regiões atendidas e garantir a manutenção dessas regiões que já estão sendo atendidas. Então, o gasto, o dispêndio financeiro para isso é muito grande. Então, obviamente que a empresa sempre vai ter um capex considerável, mesmo que ela não esteja em períodos de expansão, ela tem as suas manutenções para serem feitas regularmente. Então, você tem que ficar atento com a alavancagem. A alavancagem, na minha visão, né, na minha concepção, ela está até boa para o nível da empresa. Beleza? Aqui é basicamente o endividamento da empresa. Né? Então, a gente pode ver o quê? Todos esses quadros aqui envolvem empréstimo, financiamento, debêntures, arrendamento, enfim, tudo isso daqui com as suas devidas taxas, seu indexador, o término do contrato, saldo devedor e o percentual dessa dívida. Bom, tudo isso daqui, em vez da gente ter que ficar destrinchando cada um, vamos unificar tudo, né, conforme o documento. A empresa tem de curto prazo somente 14,3%. Então, ali 521 milhões, tá, de dívida. Se a gente arredondar, né, dá
522 milhões de curto prazo, ou seja, curto prazo até os próximos 12 meses. Então, exatamente essa dívida de curto prazo é baixíssima, né? A empresa consegue liquidar isso tranquilamente, não é algo para se assustar. As dívidas de longo prazo, elas representam aí 3,1 bilhão de reais, né? E boa parte dessas dívidas, aqui ó, 49,9%, 50% dessas dívidas, 1,8 bilhão, está acima de 60 meses, ou seja, aí já é longo prazo mesmo, no questão do saldo devedor que a empresa tem que lidar. Então aqui, ó, quando a gente pega o saldo de longo prazo, ou seja, aquilo que vai vencer após 12 meses, a gente tem ali 3,1 bilhão de endividamento no longo prazo, né? Aqui a gente tem o endividamento total, que é de 3,6 bilhões, e o equivalente, e o caixa, ou o equivalente de caixa, né? Que a empresa tem hoje, fechou, melhor dizendo, 2020, 874 milhões, e aí uma dívida de curto prazo de 522 milhões, tudo tranquilo, tudo ok, tudo em ordem, né? Então a empresa não precisa se preocupar com essa questão de liquidez. E aqui é algo que mostra realmente uma eficiência na operação da Sanepar, né? A gente pode perceber que o número de ligações de água foi crescente de 2016 a 2020. A gente pode ver também que o índice de perdas por ligação foi algo que veio diminuindo também de 2016 para 2020. 2018 deu um aumentozinho ali, mas foi algo realmente atípico, tá? Então, mas também esse crescimento não foi algo tão gritante assim, né? Saiu de 231 para 234, depois voltou já para 230 e finalizou 2020 com 220. Então, a empresa realmente vem trabalhando cada vez mais para reduzir essas perdas por ligação que ela tem, porque isso é dinheiro que um buraquinho na tubulação escoa, vai embora. Então a empresa ela é ativa realmente para ganhar eficiência dentro da operação. Por isso que tem aquela necessidade de manutenção do CAPEX. As economias ativas, né, por água aí, então a gente pode ver que realmente a empresa conseguiu realizar economias, e algo que mais fica interessante, que muita gente acaba às vezes distorcendo ou interpretando errado, mas espera aí, a empresa teve toda essa eficiência mostrada, mas o volume faturado por água foi menor? Não, não foi menor. Por quê? Bem aqui embaixo na legenda, em 2017 houve uma mudança, tá? Em vez de ser 10 metros, passou a ser 5 metros. Então, isso acaba mudando o cálculo. Isso aqui não quer dizer que a empresa teve um volume inferior faturado, mas apenas um reajuste que foi feito, né, na base do cálculo ali. Antes era 10 metros cúbicos, agora é 5 metros cúbicos. Então, acaba que realmente, se você olha só para o gráfico, você fala, houve uma diminuição. Mas não, o que aconteceu foi só um reajuste que em 2017 foi pedido ali pela agência para que fosse feito o novo faturamento desse volume faturado. Beleza? Bom, e aqui eu trouxe para vocês também, deixa eu abrir aqui a planilha do Excel, das principais colunas, né, de receita para a gente comparar Sabesp, Copasa e a Sanepar. Não tem nem o que discutir que a Sabesp é a empresa que mais fatura no setor de saneamento, né, gente? Aqui a gente ainda não tem o período de 2020 da Sabesp, então vou fazer o comparativo só com 2019. A gente pode perceber que 17 bilhões, quase 18 bilhões já, né? 17,9 bilhões de receita em 2019, enquanto a Copasa foi 5,1 bilhão e a Sanepar ficou na casa dos 4,7 bilhões. Ok, faz sentido a empresa ter um EBITDA maior, sim, que ela tem um faturamento maior, tem uma depreciação relativamente maior também, né, assim como ela vai ter um fluxo de caixa operacional maior e também uma necessidade bilionária de realizar os seus investimentos. Afinal, para ter essa receita, ela precisa investir sempre e fazer, como eu disse anteriormente, as manutenções na rede. Mas a Sanepar é interessante por uma coisa. Eu vou até tirar aqui, não, deixa aqui a Copasa, mas perceba que margem líquida e retorno sobre o patrimônio, a Sanepar ela consegue ter os melhores índices, tá? Os melhores percentuais. Então, vamos para 2019. Teve margem líquida de 23% e um ROI de 17%. Copasa teve margem líquida de 15% e um ROI
de 11%. E a Sabesp teve ali 19% de margem líquida e 16% de ROI. Ou seja, ainda assim, com mais faturamento, mais lucratividade, mais fluxo de caixa operacional, a Sabesp ela não consegue ter a mesma eficiência da Sanepar. Obviamente que isso daqui é só um comparativo rápido, tá? De três principais empresas que são comentadas. Quando a gente olha, por exemplo, para o nível de alavancagem, a gente vê que é um nível bem parecido. Na realidade, a Copasa ela é, dentre as três aqui, a empresa que mais se alavanca assim, quando a gente olha para o histórico de indicadores, mas quando a gente compara 2019, é basicamente 1,5, 1,5 e também aqui 1,4 no caso da Sanepar, tá? Dentre as empresas que distribuem aí, a Sanepar também é a que mais distribui, né? Finalizando 2019 com 37%, 2020 com 30%. A Copasa ela teve um ano atípico, ela distribuiu ali 128%. Ah, mas como assim, Pedro? O que aconteceu? 128%, mas pô, ela está distribuindo lucro mais o quê? Bom, quando tem um percentual, né, um payout que passa dos 100%, ou a empresa ela está distribuindo lucro, ou ela está usando uma provisão que ela realizou em exercícios anteriores e está pagando agora, ou ela está tirando uma parte de caixa. Tá? A gente tem muito excedente e não sabemos o que fazer, como alocar isso para entregar valor. Vamos distribuir para o acionista. Então, são situações que, isso aqui 2020, é o que pode ter acontecido com a Copasa, beleza? E a Sabesp ali finalizou 2020 com 22%, tá, de payout da distribuição. Então, assim, todas essas empresas aqui têm o governo no meio, a Sabesp ela tá no novo mercado, né? Então, muita gente fala, mas é porque a Sanepar tem Unity, a Sanepar não tá no novo mercado. Mas enfim, você tem que entender. Talvez a Sanepar não faça sentido para você pelo fato de ter Unity ou pelo fato dessas revisões tarifárias te assustarem e poderem distorcer toda a média da sua carteira. É algo que você tem que analisar e somente você pode ponderar o risco. Mas como eu sempre falo, procure entender o que acontece por trás dos números, né? Não fique assustado quando você eventualmente encontrar uma empresa de empresa no período X teve prejuízo. Bom, procure entender por que aquela empresa naquele período em específico teve prejuízo, como é que foi em um ano anterior, comparando o mesmo período, qual é a perspectiva, se realmente justifica, a empresa cresceu e se endividou para acabar tendo aquele prejuízo, ou teve algum aumento com despesa de pessoal que realmente não traz um retorno para a operação. Enfim, são coisas que a gente tem que destrinchar além dos números. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha aí nas suas redes e deixa seus comentários aqui acerca do que você acha, né, sua visão sobre a Sanepar, ou se você quiser deixar uma sugestão para a próxima empresa aqui do Comentários e Informações. Então, por hoje isso é tudo e a gente se vê em breve.